tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mecânica Descomplicada. Antes de começar o vídeo da forma tradicional, eu quero dar um recado a todas as pessoas que acompanham o canal. Vocês provavelmente perceberam que os vídeos da série Como Funciona foram ficando um pouco para trás aqui no canal. Tem realmente algum tempo que eu não filmo um vídeo dessa série. Por quê? Quando eu criei o canal Mecânica Descomplicada, galera, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu tinha algumas peças sobrando aqui em casa. Era o caso da boia de combustível, da tampa do rotor do distribuidor, do próprio distribuidor, que eu tinha um quebrado do meu Opala. E eu fui pegando essas peças, fui gravando os vídeos, e quando eu percebi que as peças estavam acabando, eu comecei a desmontar peças do meu carro para poder fazer os vídeos para vocês. Foi o caso da bobina de ignição asfáltica. Eu desmontei a bobina que estava no meu Opala, fiz o vídeo e voltei a montar a bobina no meu carro. Só que essa condição, galera, é muito difícil de manter. Eu não tenho como ficar desmontando o meu carro toda semana para pegar uma peça, fazer o vídeo e voltar a montar a peça no carro. É insustentável. E aí o que eu decidi fazer? Eu decidi parar de gravar os vídeos da série Como Funciona, guardar todas as ideias, todos os textos e decidi aguardar que algum carro que eu tenho acesso quebrasse. O carro ia quebrar, a gente ia localizar um defeito, ia comprar a peça, ia trocar, eu ia pegar a peça quebrada, velha, e ia poder fazer um vídeo com ela para vocês, mostrando a peça, mostrando o componente. Felizmente, galera, esse problema chegou ao fim. Agora o canal Mecânica Descomplicada conta com o apoio da MTE Thomson. A MTE dispensa apresentações, é uma excelente tradicional marca do mercado automotivo, e agora com o apoio deles eles vão disponibilizar diversas peças do sistema de arrefecimento, que era um assunto que eu já vinha tratando aqui no canal, mas tive que interromper justamente pela dificuldade de conseguir peças, e vão disponibilizar peças também de injeção eletrônica, que aí era um assunto que eu ia ficar devendo para vocês por muito tempo, porque dos 3 carros que eu tenho acesso para conseguir peças, 2 são carburados, o Monza do Matheus e o meu Opala. E o Fox é novinho, não vai quebrar nada de injeção eletrônica nele tão cedo. E agora com o apoio da MTE a gente vai ter acesso a diversas peças com facilidade, e isso vai enriquecer muito os vídeos daqui do canal. Para o pessoal que estava torcendo para o meu carro quebrar ou para o carro do Matheus quebrar, para a gente ter acesso a peças, vocês já podem parar com isso, tá? Não tem mais necessidade disso. Galera, uma coisa que me gerou muita alegria e muita felicidade nesse apoio, que foi super bem-vindo, é que eu não tenho oficina mecânica. E o fato de eu não ter oficina mecânica, de eu não trabalhar profissionalmente com isso, de eu ser apenas um estudante de engenharia mecânica entusiasta, não impediu que uma empresa do porte da MTE considerasse meu trabalho de qualidade e confiasse em mim. Isso é muito legal, isso é muito gratificante, isso dá um ânimo absurdo para produzir o conteúdo daqui, para filmar os vídeos para vocês. É isso, galera, recado dado. Vamos ao assunto do vídeo da série Como Funciona, que é o interruptor térmico. O pessoal se prende muito à ideia, galera, de que o interruptor térmico, o famoso cebolão, serve somente para executar uma única função no sistema de arrefecimento do carro, que é ligar e desligar o eletroventilador do radiador. Realmente essa é a função mais comum, a mais encontrada nos carros, mas não é a única. Existem variações. Por exemplo, tem um tipo de interruptor térmico que desliga o sistema do ar-condicionado do carro quando uma determinada temperatura alta é atingida no sistema de arrefecimento. Para quê? Para dedicar toda a capacidade de arrefecimento do eletroventilador somente para o radiador do motor, para não ter que ficar dividindo essa capacidade com o condensador do sistema do ar-condicionado. Eu vou colocar mais para frente uma animação da MTE que mostra o funcionamento em detalhes deste tipo de interruptor térmico. No caso do nosso vídeo, a gente vai tratar sobre o interruptor térmico clássico, que liga e desliga uma ou 2 velocidades do eletroventilador do radiador. Mas é interessante que vocês saibam que existem variações desse tipo de peça, tá bom? Qual é a função do interruptor térmico, galera, do cebolão no radiador? É ligar e desligar o eletroventilador quando a temperatura pré-determinada for atingida. No momento em que o fabricante está desenvolvendo o motor e o sistema de arrefecimento, eles vão determinar uma faixa de temperatura de funcionamento ideal para o motor. No sistema de arrefecimento, eles vão determinar uma faixa de temperatura onde o eletroventilador deve funcionar para controlar a temperatura do motor naquela faixa ideal. Quem realizava essa função nos carros mais antigos de controlar o momento que o eletroventilador funcionava era o interruptor térmico. Essa faixa de temperatura, galera, determinada pelo fabricante para o funcionamento do eletroventilador é muito importante. Muita gente altera essa faixa de temperatura, substituindo o interruptor térmico por um interruptor com uma faixa de temperatura de funcionamento diferente, achando que vai solucionar um problema, por exemplo, de superaquecimento ou outro problema no sistema de arrefecimento. O problema é que essa pessoa não sabe que quando ela altera
a faixa de temperatura do interruptor térmico, ela está alterando também a relação entre o interruptor térmico e a válvula termostática. E aí ela vai estar afetando o correto funcionamento do sistema de arrefecimento do carro. Eu considero esse assunto aqui muito importante e eu vou fazer mais para frente aqui no canal um vídeo só sobre esse tema, ok? Esse interruptor térmico aqui, galera, só comanda uma única velocidade do eletroventilador. Como é que eu sei isso? Porque ele só possui 2 pinos, tá bom? O sinal chega nesse primeiro pino aqui e quando o interruptor térmico liga e desliga internamente, esse sinal passa para o segundo pino, acionando somente uma única velocidade do eletroventilador. Não existe um terceiro pino por onde esse sinal possa passar para acionar uma segunda velocidade do eletroventilador. Tá bom, galera? No caso desse interruptor térmico aqui, a faixa de funcionamento, a faixa de temperatura de funcionamento dele é de 92 graus Celsius até 87 graus Celsius. Ou seja, o líquido no sistema de arrefecimento vai aquecendo. Quando atinge 92 graus Celsius, o interruptor térmico liga internamente, acionando o eletroventilador. O eletroventilador vai baixar a temperatura do líquido do arrefecimento e quando essa temperatura atingir 87 graus Celsius, o interruptor térmico desliga, desligando o eletroventilador. Tá bom, galera? Vocês podem perguntar, como é que eu sei qual é a faixa de temperatura de funcionamento do interruptor térmico que eu tenho aqui na minha mão? Bem simples, galera, vem escrita a faixa de temperatura de funcionamento na lateral do interruptor térmico, tá bom? Eu não tenho como aproximar da câmera porque as letrinhas são bem miúdas, mas eu vou tirar uma foto e colocar agora para vocês. Como vocês podem ver, a temperatura de acionamento é de 92 graus Celsius e a de desligamento é de 87 graus Celsius. No caso deste interruptor térmico aqui, galera, a coisa já muda de figura, porque ele possui 3 pinos. Esse tipo de interruptor térmico equipa alguns carros com ar-condicionado. Agora, qual é a diferença entre este interruptor térmico de 3 pinos e este interruptor térmico que eu acabei de mostrar para vocês de 2 pinos? Como eu disse, esse interruptor térmico que possui 3 pinos vai ser capaz de acionar 2 velocidades do eletroventilador. O sinal chega no primeiro pino, vai para a primeira velocidade por meio do segundo pino e vai para a segunda velocidade por meio do terceiro pino. Como é que esse interruptor térmico é capaz de acionar 2 velocidades do eletroventilador? Bem simples, ele possui 2 faixas de temperatura de funcionamento. A primeira velocidade entra quando o sistema de arrefecimento atinge a temperatura de 95 graus Celsius e a segunda velocidade entra em funcionamento quando o líquido no sistema de arrefecimento atinge 102 graus Celsius. Essa informação também está aqui na lateral do interruptor térmico. Eu vou tirar uma foto para vocês para colocar agora. Como vocês podem ver, a primeira velocidade do eletroventilador entra em funcionamento a 95 graus Celsius e a segunda velocidade entra em funcionamento a 102 graus Celsius. Agora que vocês sabem a função do interruptor térmico do cebolão e sabem a diferença entre o interruptor térmico de 2 pinos e o interruptor térmico de 3 pinos, com faixa de temperatura, número de velocidades do eletroventilador que eles controlam e por aí vai, a gente pode seguir adiante com o vídeo. Uma nota, galera, o interruptor térmico não é um sensor, tá bom? O pessoal faz muita confusão com isso, chama o interruptor térmico cebolão de sensor de temperatura do radiador. Isso está incorreto. O interruptor térmico, como o próprio nome diz, é um interruptor. Ele não informa a temperatura do líquido do arrefecimento para ninguém como um sensor faria. Ele apenas liga e desliga dependendo da temperatura do líquido do arrefecimento. Tá bom? A título de curiosidade, galera, existe uma variação, um outro tipo de interruptor térmico, como eu disse lá no vídeo que existiam vários, existe um tipo de interruptor térmico que funciona assim como um sensor, tá bom? Ele informa ao painel por meio de um ponteiro, de um instrumento, a temperatura do líquido do arrefecimento do motor e acende uma luz de aviso quando ocorre um superaquecimento. Eu não vou tratar sobre esse tipo de interruptor térmico porque, como eu disse, a gente vai focar aqui nesse vídeo somente no interruptor térmico clássico, que liga e desliga 1 ou 2 velocidades do eletroventilador, ok? Vamos à parte legal, galera. Como é que o interruptor térmico funciona? Como é que ele liga e desliga internamente? O conceito da física aplicada é o da dilatação térmica. A explicação vai ficar bem esquisita agora no início, mas lá na frente, quando eu colocar algumas animações da MTI e der um exemplo bem prático do dia a dia, vocês vão compreender tranquilamente a explicação, tá bom? Dentro do interruptor térmico nós temos um disco bimetálico que vai sofrer dilatações diferentes que vão provocar uma deformação no disco que realiza o contato elétrico. Meio esquisito, vou tentar explicar para vocês.
nós temos um disco, como o próprio nome diz, é bimetálico. Então ele vai ter dois metais na sua composição. Um metal em cima e um metal completamente diferente embaixo. No centro desse disco bimetálico nós vamos ter uma haste que vai subir lá para o topo do interruptor térmico e vai estar afastada, tá, do contato elétrico que liga o interruptor. Tá ok? Está afastado, guardem essa imagem. Esse disco bimetálico aqui, por possuir dois metais diferentes, como o próprio nome diz, ele vai sofrer dilatações diferentes em cima e embaixo. Então, à medida que a temperatura for subindo, os metais que compõem esse disco bimetálico vão se comportar de formas diferentes, vão ter uma dilatação diferente. E essa dilatação diferente dos metais vai provocar uma curvatura do disco, quando a temperatura for subindo, tá bom, galera? Quando vocês olham para essa curvatura, vocês concordam que em relação aos pontos, tá, os extremos desse disco, o centro não está abaixando? Ó, posição normal, tá? As pontas estão presas. Quando o disco sofre curvatura, o centro abaixa. Não abaixa? Tá aqui agora, antes estava aqui em cima. Então, quando esse centro abaixa, quando esse disco bimetálico começa a deformar, tá? Começa a ter essa curvatura, esse ponto central aqui está mais baixo do que as pontas e está consequentemente puxando aquela haste para baixo. Então estava assim, dessa forma. Quando o disco bimetálico deforma, ele afunda o meio e a haste desce, realizando o contato elétrico do interruptor térmico, ligando o interruptor térmico. Quando a temperatura abaixa, essa dilatação, essa deformação vai diminuindo e aí a curvatura diminui e empurra o contato elétrico para cima de novo, desligando o interruptor térmico. É meio esquisito de mostrar na mão assim, mas daqui a pouquinho a animação da MTR vai deixar isso bem claro para vocês. Tá bom, galera? O funcionamento do interruptor térmico é exatamente igual ao funcionamento dos disjuntores térmicos, tá? Aquelas chavinhas que ficam na caixa de luz da nossa casa. É exatamente igual. O disjuntor, ele tem uma corrente limite, tá? Vamos supor que seja de 10 A, aí você está lá com ele na sua caixa de luz. À medida que a corrente vai aumentando no sistema, no fio que aquele disjuntor, no sistema que aquele disjuntor está protegendo, vamos dizer que esteja em 5 A, essa corrente vai gerar uma determinada temperatura nesse fio, tá? Por diversos conceitos da física que não dá para explicar agora. Então, 5 amperes, por exemplo, vão gerar uma determinada temperatura. À medida que essa corrente for subindo, a temperatura no fio vai subindo também. Quando ela chegar em 10 A, que é o limite daquele disjuntor térmico, um componente bimetálico, naquela temperatura do fio, tá, que a corrente 10 A gera naquele fio, esse componente bimetálico deforma, afastando a lâmina, tá, o componente do contato elétrico. Então, até 10 A o teu disjuntor estava armado. Quando chega em 10 A, essa corrente gera uma temperatura no fio que deforma esse componente bimetálico, afastando ele do contato elétrico. E aí você tem o disjuntor desarmando para proteger o sistema elétrico da sua casa. Todo mundo conhece, todo mundo tem na porta de casa lá, numa caixinha, os disjuntores térmicos da residência. Tá bom, galera? Outro exemplo prático, tá? Esse sim eu acho que vai ajudar bastante a compreensão. Todo mundo já foi no mercado e comprou uma lata de palmito, de picles, o que for. Aquela lata de vidro com uma tampa metálica. Aí você chega em casa e você decide fazer aquele alimento que está lá dentro. Você pega uma toalha, a própria mão e começa a tentar abrir. E não abre. Tá? Aquele negócio não abre de jeito nenhum. Tá travado, tá horroroso. Muita gente usa a seguinte tática para facilitar a abertura do pote. Qual? Liga o fogão ou esquenta a água, tá? E pega o pote e começa a colocar no fogão, no caso, a tampa perto da chama, ou no caso de água, começa a jogar água quente em cima do pote, perto da tampa também. E aí a pessoa faz isso por um determinado período de tempo e depois ela pega e abre a tampa facilmente, abre a lata facilmente. O que aconteceu, galera? Na nossa lata, no nosso recipiente lá, nós temos dois componentes, vidro e o metal da tampa. São dois componentes que possuem comportamentos diferentes, tá? Coeficientes de dilatação térmicos diferentes. Quando você aquece aquele material, a tampa e o vidro, eles vão se comportar de formas diferentes. Vamos supor que a sua tampa estivesse super justa no vidro, tá? O vidro tem esse diâmetro e a tampa tinha exatamente esse diâmetro também, estavam coladíssimos. Quando você esquenta, você vai
provocar a dilatação dos dois materiais. O do vidro é menor, o coeficiente de dilatação do vidro é menor do que o do metal da tampa. Então o vidro vai dilatar para cá, tá? Cresceu um pouquinho, mas o material da tampa, a tampa em si, tem um coeficiente de dilatação maior. Então, em vez de vir para cá, que é onde o vidro foi parar, ela vai vir para cá. E aí você tem uma folga. Antes estava assim, super justo. Quando dilatou, o vidro veio para cá e a tampa veio para cá. E aí você tem uma folga e você consegue abrir com muito mais facilidade esse potinho lá do alimento que você preferir. Tá bom, galera? Agora eu vou mostrar para vocês algumas animações, estou devendo isso, agora essa explicação já está ficando grande, do funcionamento deste interruptor térmico aqui, tá? Que eu mostrei bem no início do vídeo, cuja faixa de temperatura de funcionamento é de 92 graus Celsius até 87 graus Celsius. Com essa animação 2D da MTE muito bem feita, vocês vão poder observar onde fica a lâmina bimetálica, como é que é essa haste que sobe e desce, e diversos detalhes do funcionamento interno do interruptor térmico. Confiram aí. Vamos agora, galera, ao interruptor térmico de 3 pinos. Esse interruptor aqui tem uma diferença no funcionamento com relação a este interruptor de 2 pinos que vocês acabaram de conferir a animação, tá bom? Esse interruptor aqui, ele possui um disco bimetálico porque ele aciona somente uma única velocidade do eletroventilador. Já este interruptor térmico aqui de 3 pinos aciona 2 velocidades do eletroventilador, logo ele tem 2 discos bimetálicos, calibrados em faixas de temperaturas diferentes. Como eu disse anteriormente, esse interruptor térmico aqui liga a primeira velocidade em 95 graus Celsius e a segunda velocidade em 102 graus Celsius. Confiram a animação. Bem, galera, como eu prometi, vou colocar agora na sequência a animação que mostra o funcionamento daquela variação de interruptor térmico que eu falei lá no vídeo, que desliga o sistema do ar-condicionado quando uma determinada temperatura alta é atingida no sistema de arrefecimento. Observem aí que vale a pena, é uma curiosidade bem legal de saber.
bem, explicação dada, vocês já sabem a função do interruptor térmico, sabem como ele funciona, vamos à parte dos problemas e testes. A parte dos problemas e testes, galera, vai ser bem rápida porque eu vou focar somente nos problemas que um interruptor térmico pode apresentar, tá bom? Primeiro tópico aqui, cuidados no diagnóstico, sublinhado em vermelho, 3 pontos de exclamação. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é muito comum, galera, as pessoas culparem um interruptor térmico por qualquer problema que acontece no sistema de arrefecimento. Opa, deu um problema no sistema de arrefecimento? Troca o cebolão, troca o interruptor térmico que vai resolver. Não é bem assim, galera. É comum do interruptor térmico ser o culpado? Mas é porque ele é uma peça que fica o tempo inteiro ali enfiada no radiador, com todo o calor do cofre do motor em cima dele, com o calor do próprio sistema de arrefecimento atuando nele, então ele tem um desgaste mais acentuado do que as outras peças do sistema de arrefecimento. Mas isso não quer dizer que ele é o culpado sempre, ok? Outro ponto que eu considero importante, galera, nessa parte do cuidado no diagnóstico, é que vocês sempre devem duvidar do teste que vocês acabaram de realizar na peça. Sempre fiquem com o pé atrás. Por que eu digo isso? Em sistemas elétricos, galera, é muito comum o defeito não aparecer no teste. Você faz o teste, a peça está a princípio perfeita, e depois de um tempo da peça funcionando, ela apresenta o defeito. Complicado demais. Você tira a peça do carro, por exemplo, o interruptor térmico, testa ele, faz ele ligar 1, 2, 3 vezes e conclui: o interruptor térmico está funcionando perfeitamente. Cuidado com esse tipo de conclusão, galera. Quando você conclui que ele está funcionando perfeitamente, você acaba excluindo ele como um possível causador do problema. Mas você não tem como garantir com 100% de certeza de que na 10ª ligada e desligada desse interruptor térmico ele não vai apresentar um problema. E aí, cara, esse tipo de defeito faz os mecânicos e os reparadores ficarem malucos, porque você vai e testa a peça. Ok, ela a princípio está funcionando, coloca ela no carro, começa a testar o carro. Deu defeito, você vai ter que testar de novo a mesma peça, para ver se ela não está com defeito intermitente, o defeito que vai e volta. Então, galera, muito cuidado com isso, isso é muito comum. No sistema de arrefecimento, isso pode acontecer com mais frequência do que as pessoas imaginam. Problemas no interruptor térmico, dele trancar em determinada faixa de temperatura e não acionar. Em relés também isso acontece. O relé frio funciona e quente ele abre o contato e para de funcionar. Isso acontece com o próprio motor do eletroventilador. Você está lá andando com o carro, o motor está frio, depois que o cofre esquenta e aquece o eletroventilador também, o motor perde o contato elétrico interno e não aciona mais, então você tem que estar sempre atento. Testou a peça? Ok, você tem como garantir de que a peça está funcionando naquele momento, mas dali a 10 minutos, se o defeito surgir de novo, teste de novo a peça, que vale a pena. Você às vezes acha problemas muito esquisitos dessa forma, tá bom, galera? Cuidado nessa parte do diagnóstico. O interruptor térmico, galera, pode apresentar 2 defeitos. Ele pode travar fechado e ele pode travar aberto. Como é que você identifica que seu interruptor térmico travou fechado? Muito simples, você chega na garagem do seu carro, vai ligar o carro na primeira vez do dia, tá? A primeira ligada dele, entra no carro, vira a chave, não dá a partida. Vira a chave só para o painel acender. Quando o painel acende, o eletroventilador entra em força máxima. Esquisito, não era para ele estar funcionando, porque o motor está frio, não tem nada para ser resfriado pelo eletroventilador. O que pode ter acontecido? O seu interruptor térmico pode ter travado fechado. Como é que você faz o diagnóstico? Desliga o painel, tá? Desliga o carro para o eletroventilador parar de funcionar. Tem gente que gosta de deixar a chave ligada para o eletroventilador funcionar para chegar lá no interruptor térmico e fazer o que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas isso é perigoso, galera, porque o interruptor térmico fica do lado do radiador, você vai botar a mão, às vezes num local esquisito, sua mão pode escapulir e bater em cima do eletroventilador em altíssima velocidade, isso pode causar um ferimento bem legal. Então, desliguem a chave que o eletroventilador vai parar e você vai lá com mais segurança na frente do carro, tá bom? Você vai localizar o interruptor térmico e vai remover os fios dele, o chicote dele. Se for esse caso aqui, você vai tirar o chicote com os 2 fios. Se for nesse caso aqui, você vai desconectar o conector, né, o chicote, com os 3 fios. Show de bola, removido o conector do interruptor térmico, você vai para dentro do carro e liga a chave no painel. Se o seu eletroventilador não ligar como estava ligando, ele parou de funcionar, grande chance de ser um interruptor térmico culpado. Grande chance porque você vai testar agora para ter 100% de certeza com um multímetro. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu multímetro e vai colocar ele para ler resistência ou continuidade, se o multímetro tiver essa função, e vai encostar, no caso de 2 polos, uma ponta em cada pino
do interruptor térmico. Se você efetuar uma leitura de 0,0001 ohms, 0,001, o que for, qualquer leitura de resistência, tá? O multímetro não acusa resistência infinita, que é aquele um pontinho e vazio do lado. Se ele acusar qualquer resistência, encostando as duas pontas do multímetro aqui, significa que o seu interruptor térmico está fazendo contato permanentemente entre esses dois pinos, ou seja, ele travou fechado, ele está com um defeito e deve ser substituído. Se você, no seu carro, tiver esse tipo de interruptor térmico com 3 pinos, você vai localizar no interruptor térmico o símbolo do sinal, que é um maisinho, tá? Vai encostar uma ponta do multímetro nesse pino com sinal de mais e vai pegar a outra ponta do multímetro e vai encostar no segundo e no terceiro pino. Se você efetuar qualquer leitura de resistência encostando em um pino ou no outro pino, significa que o seu interruptor térmico está travado, fechado, e você deve substituir ele também. Pergunta rápida de vocês: Fred, se eu puxar os fios do meu interruptor térmico e o meu eletroventilador continuar funcionando, o que eu faço? Chamo um padre? Chamo um pai de santo para ajudar na situação? O que é isso? Assombração? Não, galera. Aí podem ser diversos outros problemas, tá bom? Você pode ter um relé travado, que não desaciona e mantém alimentado o tempo inteiro o motor do eletroventilador. Você pode ter um chicote em curto, você pode ter um pressostato do ar-condicionado travado. Eu não vou entrar muito nessa parte dos diagnósticos paralelos, dos problemas paralelos, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco, tá bom, galera? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente no canal abordando essa parte do diagnóstico, dos testes no chicote elétrico do sistema de arrefecimento, tá bom? Segundo problema que o interruptor térmico pode apresentar, galera, ele pode travar aberto. Como é que a pessoa percebe que o sistema de arrefecimento tem um problema cujo culpado pode ser um interruptor térmico travado aberto? Normalmente, a pessoa só percebe esse tipo de problema quando o motor superaquece. Tá? Ninguém fica... Assim, conheço pouquíssimas pessoas que ficam monitorando a temperatura do líquido de arrefecimento olhando para o painel. A pessoa só percebe que deu problema quando o ponteiro já chegou na escala do máximo, acendeu aquela lâmpada no painel e subiu aquela fumaça horrorosa no capô. Tá bom? Mas vamos dizer que você tenha percebido na sua garagem, com toda a tranquilidade do mundo, sem superaquecer o seu motor, que o seu eletroventilador parou de funcionar. O que você pode fazer, galera? Muito rápido, você vai até o cofre do motor, tá bom? Vai localizar o interruptor térmico e vai remover os conectores dele, tá? O chicote dele. Você vai pegar, se for no caso, se os fios forem separados, você tem como encostar eles fisicamente. Se for um chicote, como é o caso desse interruptor térmico aqui, você pega um fiozinho curtinho, desencapa as duas pontas e vai fazer um jump, tá bom? O que você vai fazer? Você vai conectar, no caso desse interruptor térmico de 2 pinos aqui, você vai pegar o chicote e vai conectar os 2 fios por meio de um jumpzinho, de um fio auxiliar que você acabou de montar. Se você conectar e o teu eletroventilador disparar, pode ser que seu interruptor térmico esteja travado aberto, tá bom? Se for o caso, o seu carro estiver equipado com um interruptor térmico de 3 pinos, você vai localizar no chicote qual é o pino relativo ao sinal, vai botar o fio do jump ali e vai encostar a outra ponta do fio na primeira velocidade. O eletroventilador tem que ligar bem fraquinho, e na segunda velocidade ele tem que ligar mais forte. Se você encostar na primeira e não ligar, você pode ter um problema de resistência do eletroventilador, tá? Ela pode estar queimada. Isso eu vou falar em um outro vídeo, mas fica esse diagnóstico aí de brinde para vocês, tá bom? Quando você faz esse teste, galera, do jump no chicote, você está testando se o seu sistema está funcionando corretamente, se o relé está acionando, se o eletroventilador está funcionando, o motor dele está bom e tudo mais. E aí você chega na possibilidade do interruptor térmico estar travado aberto. Como é que você testa ele? Você testa ele, galera, colocando ele numa panela e fazendo o teste da panela nele, com um multímetro conectado, aquecendo a água e verificando se ele aciona, tá? Se ele liga e se ele desliga. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mostrando esse teste para vocês, tá bom? Ensinando todos os passos, como que você deve montar uma gaiolinha, uma espécie de suporte para manter o interruptor térmico afastado do fundo, como é que você deve conectar o multímetro e por aí vai, todos os detalhezinhos para vocês poderem realizar esse teste em casa. Tá ok, galera? Se você... vocês podem perguntar, mas e se eu desconectar os fios, vou lá, realizo o jump dos fios e nada acontece? O que pode ser? Pode ser relé travado, galera, pode ser chicote rompido, fusível queimado, motor do eletroventilador queimado e por aí vai. Também é um diagnóstico, assim como no travar fechado.
os problemas saem se ramificando, pode ser um monte de coisa. Eu vou fazer um vídeo sobre esse diagnóstico aqui, como eu falei, do chicote elétrico do sistema de arrefecimento. Tá bom, galera? Bem, galera, chegamos ao fim desse vídeo. Eu estou muito feliz de ter voltado a filmar os vídeos da série Como Funciona. Eu estava realmente sentindo falta e eu considero essa série muito importante para o canal. Quando eu comecei a me interessar por mecânica automotiva, eu tive muita dificuldade em localizar determinadas informações, determinados detalhes. E aí eu pensei, poxa, será que outras pessoas não estão tendo essa mesma dificuldade? Por que não criar um canal no YouTube para compartilhar esse conhecimento, essas informações? E foi assim que surgiu o canal Mecânica Descomplicada. O canal fez aniversário de 3 meses. Se você disser que 3 meses não é aniversário, é sim. A gente conta igual namoro, comemora aniversário de namoro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. 6 meses é uma data muito importante, nós levamos isso muito a sério. E a gente vai de mês em mês até completar um ano. Aí depois de um ano a gente comemora só de 1 em 1 ano, gasta menos dinheiro com presente e por aí vai. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curta o vídeo aqui embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Se você teve alguma dúvida a respeito de alguma peça que a MTE disponibilizou para a gente gravar esse vídeo, vocês podem entrar no site deles, que está aqui na descrição do vídeo, ou no canal do YouTube deles, que também está aqui na descrição do vídeo. Tem um material bem legal lá. E por último, galera, mas não menos importante, eu quero agradecer a MTE Thomson pelo apoio dado ao canal. Muito obrigado. É isso, espero que vocês tenham gostado desse retorno da série Como Funciona. Um abraço e até o próximo vídeo.